皆さん、こんにちは。りょういちです。みんなde kanjiを学びましょう. Boa noite, pessoal. Sou o Lyoichi. Vamos juntos aprender kanji. Primeiramente, peço desculpas, né, pela longa ausência. Apesar de não ter feito muitos vídeos assim, né, eu tinha colocado expectativa, né, de que iria começar a lançar muitos vídeos a respeito do kanji, mas acabei ficando ausente por um longo tempo, né. Então, peço desculpas por essa ausência. E, na verdade, eu estive pensando assim, como iria. Eu estive pensando no estilo desse canal, né? Como eu iria fazer os vídeos. E pensando bem, eu pensei no que eu sou melhor em termos de kanji, né? Na hora de ensinar sobre o kanji. E é justamente passar sobre diversas coisas, diversos aspectos a respeito do kanji, né? Então até que é uma riqueza, assim, né? No sentido, assim, de conectar vários significados com um determinado kanji, né? Várias palavras, significados, conceitos, né? E juntar numa coisa só, assim, né? Então, é, talvez fique um pouco difícil, assim, para os iniciantes, né? Então, para o pessoal iniciante, eu peço que procurem outros materiais. Então, aqui eu vou concentrar no que, até para aproveitar, né, tudo que eu sei sobre o kanji, eu queria explicar mais a fundo sobre cada um dos kanji, né? É, e então esse vai ser mais o estilo, né? E hoje, então, vou considerar este um recomeço, né? E vamos começar pelo kanji mais básico, né? Que é este aqui, kanji um, né? Que é basicamente um traço horizontal só, né? Um traço horizontal. Então, ichi kara hajimemashou. Em japonês fala, vamos começar do Não vamos, no português se fala, vamos começar do zero, né? Mas no japonês se fala, vamos começar do Então, ichi, onyomi, ichi, itsu. Kunyomi, hitotsu, né? Tem um okurigana tsu aqui, né? E eu gostaria de apresentar vários significados, né, desse kanji, que o sentido básico é mesmo, o número né? Mas ele tem vários sentidos derivados e gostaria de ir apresentando cada um deles, então. Né? Primeiro é o próprio número aqui tem um kanji, hitori, uma pessoa, né? Hitori, iko, uma coisa, ippon, né? Um objeto assim longo, né? Um objeto. Então o número usado nas contagens. Melhor. Ichiban. A tradução ao pé da letra seria o primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Mas, para falar o melhor, né? No japonês não tem exatamente a palavra melhor. Então, é como se aqui no Brasil dissesse número um, né? O número um do Brasil. É o sinônimo de o melhor do Brasil, né? Então, aqui, em japonês fica Burajiru Ichi, né? O melhor do Brasil. Ou ficaria assim, seria semelhante a Burajiru de Ichiban. Mas fala assim, Burajiru Ichi já significa o melhor do Brasil. Tenkaichi. No Japão costuma se usar bastante essa expressão, Tenkaichi. Né? O que é Tenka? Tenka é abaixo do céu. Né? Então, abaixo do céu, ou seja, este mundo, né, dos humanos mortais. Né? Então, praticamente assim, no mundo todo, né? Melhor do mundo, em outra maneira de dizer. Mas o japonês se amplia esse conceito e fala Tenkaichi, né? Ou seja, o melhor de todos os seres vivos, né, existentes aqui neste mundo. Sekaichi, Sekaichi, melhor do mundo, né? Sekai é mundo, melhor do mundo. Sekai de Ichiban, né? Depois tem um outro significado que é o coincidir. Coincidir, doitsu, né? Onaji hitotsu, ou seja, é o mesmo, é a mesma coisa. Às vezes fala assim, doitsu jinbutsu, né? O mesmo indivíduo. Né? Então, doitsu, nesse caso, está focando mais no conceito de coincidir. E também tem um ichi. Ichi é justamente a palavra coincidir, né? A própria palavra coincidir, em japonês, hitotsu ni itaru, ou seja, chegar a ser né? Chegar no mais ou menos nesse sentido. Grupo, outro significado, grupo, né? Itai. Itai é formar um corpo só, né?
ao pé da letra é um corpo mesmo, né? Mas é um corpo no sentido de grupo, né? Formar um corpo só. O corpo, aqui no Brasil também a gente tem um corpo de bombeiros, por exemplo, né? Esse corpo é um grupo, né? Ikoku, um país, né? Então, às vezes fala assim, Ikoku no Aruji, né? Um líder de um país, né? Está focando assim que é um grande líder de um grande grupo, assim, né? Do tamanho de um país. Quer dizer, o próprio país, né? Grupo que é o próprio país. Ipan é em geral, né? Por exemplo, o público em geral fala Ipan também, né? E seria assim, está se referindo a um grupo de pessoas, pessoas em geral que não são especialistas, né? Público geral, público leigo, né? Então isso seria Ipan. Então é o focado mais em um grupo, né? Um grupo específico. Outro significado, concentração. Concentração, ichizu. Ichizu ni omou. Ichizu, ao pé da letra seria um caminho único, né? Então, a ideia é você sempre percorrer aquele caminho sem se desviar, né? Sem se desviar do caminho. Então, ichizu ni omou. Você tem um pensamento, pensar assim unicamente numa coisa só, né? Com um único objetivo, por exemplo, né? Ichi, uma intenção, né? Também, assim, o significado dessas palavras são bem parecidas, né? Ichi também é você ter uma intenção única, né? Um foco único. Ichi, hitosuji também, né? Suji, aqui ao pé da letra seria uma linha, uma fibra, um feixe, né? Então também é aquela ideia de concentração, hitosuji. Vamos supor, sei lá, 漢字能力検定試験一筋。私は、漢検一筋です、né? Então eu estou bem focado unicamente na prova de proficiência em kanji. Então, hitosuji. Aqui, próximo, é um instante, né? Ikoku, assim, um tempo bem curtinho, um instante. Seria a própria palavra um instante, né? Ishun também seria uma outra maneira de dizer um instante. Aqui seria um tempo muito curto, assim. Uma expressão, por exemplo, seria ikoku mo hayaku, o mais rápido que puder, né? Então usa essa palavra ikoku, que significa um instante. Ishun, ao pé da letra seria num piscar de olhos, e piscar de olhos. Hitotsu matatako, né? Então esse também, ishun de mieta, eu vi num instante, num breve momento eu vi, né? Depois tem aqui parte, outro significado, parte, ichibu, é uma parte em geral, uma parte, ichibu, sei lá, hon no ichibu, né? Uma parte do livro. Ichiji pode ser o significado mais comum, seria uma hora, né? Porque esse kanji é justamente de tempo, ou então hora. Se for hora, ichiji é uma hora, o horário uma hora. Indica o horário uma hora, né? E essa mesma palavra ichiji pode significar um momento também, né? Então, quando na TV, né, vemos a previsão do tempo, né? Às vezes o repórter anuncia assim, né? Hare ichiji ame desu. Kyou wa hare ichiji ame desu. Ame to narimasu, né? Por exemplo. Então, hoje vai fazer sol, só que no momento vai fazer chuva. Esse ichiji ame não significa que às uma vai chover. Não, esse ichiji não é de uma hora, é que no momento vai chover, né? No período do dia vai chover. Hare ichiji ame. Ou hitotoki. Se for falar hitotoki, aí já entra num outro significado, né? Hitotoki é um momento mesmo, né? É um momento determinado, hitotoki, né? Hitotoki o sugosu. Passar um momento, por exemplo, né? Issho ni hitotoki o sugosu. Hitotoki no jikan o sugosu. Passar um momento juntos. Outro significado, certo, determinado, né? Alguma determinada coisa, uma certa coisa, né? Isetsu, por exemplo, isetsu seria o que, por exemplo?
É uma hipótese, né? Hipótese. Isetsu, vejamos um exemplo, né? Isetsu seria uma coisa mais relacionada à teoria mesmo, né? Alguma teoria. Por exemplo, Isetsu ni wa jinrui wa宇宙から来たと言われている, né? Uma hipótese fala que a humanidade veio do espaço, por exemplo, né? Então, isetsu, uma hipótese. Ippo é um lado, né? Um lado no sentido assim, ao pé da letra seria um lado, mas se for traduzir mesmo o significado, seria por outro lado. Por que no japonês é um lado, né? É quando fala assim, fala um assunto, aí depois muda de assunto, só que com sentido contrário, por exemplo, né? 今日私は来ますが、今日私は、勉強します。一方、彼はサッカーやります。Por exemplo, hoje eu vou estudar. Por outro lado, ele vai jogar futebol. Então seria mais por outro lado. Mas por que ippo no japonês, né? A ideia é assim: 今日私は勉強します。Hoje eu vou estudar. Falando de mais um lado, falando de mais um sentido, né? Um lado nesse sentido. Falando de mais um lado, né? Então, ele vai jogar futebol. Então, que no Brasil ficaria mais assim suave falar por outro lado. Ficaria assim mais natural. Por outro lado, ele vai jogar futebol, né? Então, no japonês, assim, traduzindo ao pé da letra, fica um lado, né? Mas para o português seria a tradução mais natural seria por outro lado. Ippo. Ou então, assim, pega esses com o sentido de um certo ou determinado, né? A gente pode pegar cada uma dessas palavras que significa a quantidade um mesmo, né? E coloca um no, né? No. Aqui, no. Hitori no, por exemplo. Hitori no. Hitori, uma pessoa, né? Se falar só hitori, é uma pessoa, assim. Uma pessoa, uma quantidade um. Uma pessoa no sentido de uma quantidade, né? Se for falar hitori no, né? Por exemplo, hitori no dansei, um homem. Esse um homem é um determinado homem, né? Se falar dansei hitori, né? No caso vai trocar de ordem, né? Mas fica dansei hitori. Um homem no sentido de quantidade um, né? Tem um homem. Agora, se falar hitori no otoko ou hitori no dansei, vai ficar um determinado homem. Ou ippon no pen. Ippon no pen. Se falar pen ippon, uma caneta. Quantidade 1. Né? A quantidade, estou falando do 1, mas é quantidade. Agora, ippon no pen, uma determinada caneta. Certo, determinado. Outro significado. Um pouco, né? Vai falar, hitokoto itte kudasai. Me fale um pouco. Né? Dê um pouco da sua opinião. Hitokoto, né? Hitokuchi taberu. Comer um pouco. Então, seria mais dar uma conotação de experimentar, né? Hitokuchi taberu. Comer um pouco. Hitoiki, ao pé da letra, como pode dizer? Um ar que você solta, né? Um ar, uma respiração, né? Hitoiki. Só que o significado em si seria reservar um momento para descansar um pouco, né? Vamos fazer uma pausa assim para descanso. Hitoiki. Hitoiki, koko de hitoiki yasumimashou. Vamos descansar um pouco, né? Hitoyasumi. Hitoyasumi já é mais direto, assim, no sentido de descansar, né? Hitoyasumi shimashou. Vamos descansar um pouco. Um descanso aqui, né? E também tem, assim, umas expressões um pouco mais assim, bem imprecisas, né? Hitomawari, por exemplo, né? Hitomawari ou kikunaru. Assim, hitomawari ou kikunaru seria crescer um pouco, assim, né? Só que esse hitomawari ou kikunaru, por exemplo, né? Significa assim, você crescer
mas assim, crescer o mínimo para que ocorra mudanças, né? As pessoas notem que você mudou, por exemplo, né? Por exemplo, watashi wa hitomari oukiku narimashita. Eu cresci um pouco, a tradução seria ficar, eu cresci um pouco, né? Mas esse pouco seria o suficiente assim para as pessoas notarem mudança, né? Então, hitomari é mais nesse sentido. Ou então, por exemplo, roupa, né? Hitomari oukii saizu ga ii desu yo, né? Então, um tamanho pouco maior seria melhor para você, né? Hitomari oukii. Então, um tamanho um pouco maior, né? Que você vai sentir a mudança na hora de experimentar a roupa, né? Hitomukashi há um pouco tempo atrás, né? Um pouco tempo no passado. Mukashi é passado, né? Hitomukashi é um passado, assim, o suficiente para você apontar um passado, assim, que já tem umas mudanças em relação à era atual, agora, né? No momento atual. Por exemplo, 一昔には人々はまだ電話を使っていた, né? Por exemplo, no passado, não muito distante, as pessoas ainda usavam telefone, basicamente o telefone, né? Eu quis dizer isso, mas seria mais ou menos isso, né? Ou então, sei lá, 一昔、一昔スマートフォンは存在しなかった. Há um tempo atrás, não muito tempo, né? O smartphone ainda não existia. Então, Hitomokashi é um tempo atrás, assim, um tempo suficientemente atrás para que você perceba mudanças, né? Perceba mudanças em relação a agora. Então, é nesse sentido. Então, como você pode ver, assim, né, mesmo se você pegar o kanji 1, então, o sentido geral é o número 1, né? Mas existem uma série de significados, assim, série de significados derivados, né? Em que você pode enriquecer bastante o seu aprendizado do kanji, né? E uma coisa que eu queria dizer para você na hora de estudar kanji é para você não ficar desesperado por causa da quantidade, né? Mas sim você começar a se divertir com isso, né? Na verdade, você sentir diversão é que traz mais o aprendizado, né? Então, eu mesmo, assim, quando eu estudei kanji, eu não senti muito, assim, uma sensação de esforço. Ter que se esforçar, né, para aprender. Não, comigo não foi bem assim. Eu me diverti, assim, bastante. Eu vi, assim, uma série de coisas, assim, relacionadas a kanji e ficava bem interessado, mais ainda, né? Como se fosse, por exemplo, quem gosta de pessoas, né? Conhecer pessoas, vai ficar feliz em encontrar bastante pessoas, né? Ou então quem gosta mais de artes, por exemplo, né? Quer ficar sabendo cada vez mais de artes, né? Diversas artes, diversos estilos. Quem gosta de matemática quer saber mais sobre matemática, quer procurar saber sobre função, derivada, não sei o que, né? Geometria, né? Então assim, se você aprender a gostar, né, daquilo que você está estudando ou fazendo, então naturalmente assim você pega mais interesse em estudar o assunto, né? E quando você passa a gostar, né, você não tem mais aquela sensação de ficar se esforçando. E para uma pessoa assim já não existe mais limite de tempo, né? A pessoa assim, você não liga mais assim, eu preciso estar mais 10 minutos, mais 20 minutos, né? Aí fica naquela agonia, né? Tentando se concentrar, né? Mas tenta ver assim de forma mais divertida o kanji, né? Tenta pensar assim que é, é muito interessante você conhecer mais coisas, né? Porque a alegria no estudo acontece quando você sabe o assunto, né? Você passa a saber o assunto. Isso eu sei, né? Por exemplo, sei lá, se for dar um exemplo de matemática, né? Uma coisa bem básica, assim, né? O 5 vezes 4. Eu sei, é 20, né? É 20. Eu sei a resposta, é 20. Né? Quando você sabe a resposta, quando você tem o conhecimento, né? Isso passa a alegria, né? Então, tenta assim, não se assuste com a quantidade, né? Então, é importante você aceitar que
é assim mesmo, né? A quantidade é imensa, né? O número de kanji considerado assim do cotidiano, que seria o Joyo Kanji, né? É mais de 2.000, pouco mais de 2.000, né? Então, se você ouve só esse número 2.000, já fica assustado assim, né? Nossa, impossível eu aprender tudo isso, né? Mas isso é um foco errado, na verdade, né? É importante você assim pegar com carinho cada kanji, é, estudar o significado, ver o significado, conhecer cada um do kanji, né? Como se você conhecesse uma pessoa, né? Conhecer as diversas características, exemplos, né? E assim você vai, assim, que seja passo de tartaruga, né? Mas você vai aprendendo um a um e quando sem ligar para a quantidade, né? Sem ligar para a quantidade de 2.000 kanji. E quando você vai perceber, já vai estar sabendo bastante, né? Então, na hora de aprender kanji, né, eu creio que muita gente que tá estudando para o JLPT, né, o teste de proficiência da língua japonesa, fica muito assim, fica muito agoniado com a quantidade de kanji que tem que estudar, mas não ligue muito para a quantidade, mas procure estudar um a um, assim, passo a passo, um a um, né, e tenta se interessar, né, pela diversidade de coisas que você consegue aprender com o kanji, né? Então essa é a mensagem que gostaria de passar, né, para você que está se preparando para o JLPT, ou está estudando japonês, está estudando Nihongo, né? Então tenta ter essa mentalidade, né? Aí com certeza você vai ter sucesso no aprendizado do kanji e vai pegar gosto também pelo kanji. E então a mensagem que eu gostaria de passar, né, é essa. Uma palavra que nós vimos até hoje, né? Então, ichizu ni deatte kudasai. Então, seja focado, né? Seja focado. Ichizu ni yume o oikakete kudasai. Corra atrás do seu sonho sem distrair, concentrado no seu caminho, né? Então, assim gostaria de encerrar esse recomeço de aula, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência de assistir até aqui.